Olá, então eu vou gravar esse vídeo para vocês, para que a gente possa recapitular o assunto de densidade e fazer também um alinhamento em relação à experiência que foi solicitada na primeira atividade dessa quarentena, que foi fazer a experiência do densímetro. Então, só retomando o conceito de densidade de um corpo, ela define-se como o quociente entre a massa e o volume desse corpo, ou seja, é na verdade uma divisão entre massa e volume. Dessa forma, pode-se dizer que a densidade ela mede, na verdade, o grau de concentração de massa em um determinado volume. Retomando, então, a atividade do densímetro. Então, esses foram os materiais que foram solicitados para vocês utilizarem. Aqui está um densímetro já na água, sem o sal. Lembrando que, para realizar essa atividade, eu apenas utilizei uma bala que eu tinha em casa, porque eu não tinha massinha. O ideal é a massinha. Como essa bala é muito pesada, ela acabou puxando o meu densímetro para baixo. O ideal é que já estivesse boiando um pouco, né? E com a adição do sal, esse densímetro ele iria para cima. Ou seja, o sal aumentaria a densidade da água, fazendo com que o densímetro ficasse em cima. Eu quero também agradecer a todos que me enviaram vídeos, que enviaram fotos e que se dispuseram a fazer, né? Tiveram essa disponibilidade aí de fazer a experiência conforme tinha sido solicitado. Obrigada. Então, só para vocês verificarem o que aconteceu. Quando a densidade de uma substância, nesse caso era o densímetro, né, for menor que a densidade do líquido, o corpo vai boiar, ou seja, o densímetro boiaria. Se a densidade do corpo, ou seja, do nosso densímetro na questão da experiência, fosse maior que a densidade do líquido, o corpo afunda. Então, por isso que alguns afundaram. Talvez ela tenha sido maior do que a densidade do líquido. Se a densidade do corpo fosse igual à densidade do líquido, o corpo ficaria em equilíbrio indiferente. O Mar Morto também tem algumas especificidades. Ele é um grande lago, ele tem aproximadamente 1.050 km² e ele está localizado no Oriente Médio. Ele recebe esse nome porque ele tem uma grande quantidade de sal e quase nenhuma espécie. A quantidade de sal, a concentração de sal chega a ser 10 vezes maior do que a dos oceanos. A quantidade de sal faz com que a densidade da água ela seja muito alta e por isso ela atrai turistas do mundo inteiro, porque as pessoas conseguem flutuar com mais facilidade. Tem um outro experimento que daria para realizar, que a gente vai depois ver num outro assunto, que são as misturas homogêneas, heterogêneas, que é a questão do óleo na água, né? Então, se vocês colocarem, por exemplo, um copo de água e colocarem óleo, né? Esse óleo que é usado para fazer frituras e tal, vocês vão verificar que o óleo ele fica em cima da água. Por quê? Primeira coisa que a gente pode tentar explicar isso aí é que o óleo ele tem uma densidade menor do que a da água, por isso que ele fica em cima. Então, essa é uma característica, isso acontece, né, nesse exemplo aqui que eu estou dando, e também vocês vão ver depois, assim, posteriormente, que as substâncias, as moléculas, elas têm uma característica chamada polaridade, algumas, né? Então, por exemplo, a água é uma molécula polar e o óleo é apolar. O óleo também é hidrofóbico, ou seja, ele tem aversão à água, então por isso que eles também não se misturam.
Então, relembrando a fórmula da densidade e as variações que foram passadas em sala de aula. Lembrando que já estávamos em vias de fazer a prova desses exercícios, mas estou retomando esse assunto, né? Vai ser a última revisão que vai ser feita sobre ele. Quando retornarmos às aulas, provavelmente faremos uma prova, ou talvez mais para frente até uma prova online, vamos verificar essa questão. E aí, só recapitulando então esse assunto que já foi dado, lembrando, né, os exercícios corrigidos na maioria das turmas, né, no A, B e C. Então, a fórmula da densidade é o D, né, que é a densidade, igual a massa, barra, que é dividido pelo volume, que é o V. Lembrando que a unidade, ou seja, as letras que devem vir, né, após o cálculo da densidade, são gramas por ml, que é a barra ali, ou gramas barra centímetro cúbico. O volume é o V. O volume, a unidade do volume é ml ou centímetro cúbico. O volume, para a gente calcular o volume, a gente deve fazer o quê? Deve dividir a massa pela densidade. Então, é massa dividida por densidade. A massa, ela é medida a unidade dela é em gramas. Então, a fórmula dela que a gente vai utilizar é massa igual a densidade vezes volume. Lembrando que volume e massa são variações da fórmula da densidade. Então, vamos ver um exemplo aqui para calcular a densidade. O problema está ali. Qual é a densidade de um bloco de ferro de massa de 105 gramas e volume de 20 centímetros cúbicos? Então, resolvendo esse probleminha aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer será retirar os dados do problema. Então, eu quero saber o que é a densidade, então por isso que vai o ponto de interrogação. A massa é 105 gramas, conforme está ali no problema, e o volume é 20 centímetros cúbicos. O segundo passo é eu verificar qual é a fórmula que eu vou utilizar. Nesse caso, como eu quero saber a densidade, é o D que vai na frente. Então, D igual a massa dividido por volume. Calculando. Para calcular, então, eu vou colocar os valores, vou substituir os valores dentro da fórmula. Então, D é o que eu quero saber. Eu continuo não sabendo qual é o valor, então eu coloco a letrinha D igual a massa, que é 105, dividido pelo volume, que é 20. Então, dividindo 105 por 20, eu vou encontrar o resultado de 5,25 gramas barra centímetro cúbico, ou por centímetro cúbico. Não esqueçam que algumas calculadoras, elas dão o valor com um ponto, né? E apenas eu quero que vocês utilizem apenas a vírgula. Então, vocês vão substituir o ponto pela vírgula. E eu não estou solicitando um arredondamento, eu quero que vocês deixem a resposta apenas com 2 casas após a vírgula. Não esqueçam também de colocar a unidade, que são as letras, né? Grama, ali nesse caso da densidade, gramas barra centímetro cúbico. Vamos ver agora um exemplo para calcular o volume. Então, ali tem o problema, né? Qual é o volume de uma substância de densidade de 18 gramas por centímetro cúbico e massa de 15 gramas. Então, vamos lá. Primeiro, retirar os dados do problema. Eu não sei o que é o volume, né? Qual é o volume, então vou colocar um pontinho de interrogação. O D é a densidade, que eu tenho ali em cima, 18 gramas por centímetro cúbico. E a massa é 15 gramas. Vou verificar qual é a fórmula que eu vou utilizar. Nesse caso, a fórmula do volume, porque o volume é o que eu quero encontrar. Então, volume é igual a massa dividido por densidade. Calculando, então, eu tenho que o V é igual a 15. Por quê? Porque a massa é 15. Vocês têm que prestar bastante atenção nisso. A gente retirou os dados do problema conforme apareceram no problema. Mas aqui vocês têm que organizar conforme a fórmula. Então, a fórmula diz que a massa é 15 gramas. Então, por isso que o 15 ficou em cima. Dividido por 18. 18 é a densidade. Então, aqui a gente está calculando o volume.
Então, o volume é de 0,83 centímetros cúbicos. Então, a unidade de medida aqui é centímetros cúbicos, tá? Não esqueçam, de novo, não usar o ponto, apenas a vírgula, não fazer o arredondamento e deixar a resposta com as duas casas após a vírgula. Para calcular agora a massa, que é o nosso terceiro exemplo. Então, o problema, qual é a massa de uma substância de volume de 50 ml e densidade de 8,5 gramas por ml? Então, retirando os dados, massa é o que eu quero descobrir, então pontinho de interrogação, o volume é 50 ml, a densidade é 8,5 gramas por ml, vou utilizar a fórmula, nesse caso é massa igual a D vezes V, que é densidade vezes o volume, e eu vou calcular. A massa, eu vou primeiro pegar o valor da densidade, ó. Então, é 8,5 vezes o 50, que é o volume. Então, 8,5 vezes 50 dá 425. 425, o resultado aqui, a unidade de medida é em gramas. Então, vocês vão colocar 425 gramas. Então, agora vocês vão fazer os exercícios. Eles vão ser de preferência no seu caderno. Lembrando que, para mandar a foto para mim, vocês devem fazer as questões completas. Eu quero com a retirada dos dados, a fórmula usada, os dados na fórmula e o resultado com a unidade de medida, ou seja, com as letras. Não esqueçam que isso é bem importante. Aqui estão os exercícios, são 9 exercícios que eu vou estar passando para vocês. Eu não vou ler todos, eles já estão indicados aqui conforme as cores, já para dar uma ajuda em relação a qual fórmula utilizar, para quem ainda não sabe, não conseguiu verificar e não conseguiu ainda pensar o que vai utilizar, então já é uma ajuda. Aqui as outras questões, lembrando que essas questões também vão ser enviadas em Word, em Doc, né, e também em PDF, tá?